Graças a Deus. Quero agora entrar na palavra principal. Isso que nós vamos falar agora é uma revelação. Deus nunca tinha mostrado isso como Ele me mostrou hoje. É uma revelação. Você está aí, ó, o inimigo vai querer fazer você sair dessa live, tá? Preste atenção, o inimigo está aí agora. O inimigo está aí, ele vai fazer de tudo para você sair dessa live, de tudo, mas seja forte. Fica até o final dessa pregação, desse culto, porque a bênção, ela é certa. Amém? Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, rapidinho. Mateus 26, lá em Mateus capítulo 26. Abriu? Sim ou não? Preste atenção. Hoje o tema do culto é esse. Eu quero falar para você sobre esse assunto: vencendo o passado. Hoje eu quero falar sobre o passado. Quantas são as pessoas? Quantas são as pessoas? Preste atenção, pastor Bruno. Isso, obrigado, meu irmão. Preste atenção. Quantas são as pessoas que estão com a vida amarrada, estão com a vida presas em todas as áreas, por conta de alguma coisa que aconteceu há muitos anos atrás? Existem pessoas, igreja, que já era para estar lá na frente, porém lá atrás essa pessoa passou por uma desilusão amorosa, foi traído, foi traída, foi humilhado, agredida, e carregou consigo, por conta dessa situação, um trauma terrível. E hoje em dia a pessoa se encontra em namoricos, a pessoa não consegue ter um relacionamento sério por conta daquilo que aconteceu aonde? Lá atrás, lá no passado. Quantas são as pessoas, preste atenção, quantas são as pessoas que tiveram um abuso sexual lá atrás, mas até hoje não consegue olhar para frente? Até hoje a pessoa tem raiva, tem mágoa do abusador. Eu passei num certo estado e eu atendi uma senhora que ela tinha sido abusada pelo próprio avô, foi tio, alguém da família. E essa pessoa tinha 7 anos de idade, mas desde aquele dia, daquele abuso, a vida dela nunca foi a mesma. Ela ainda tem ódio daquele abusador. Ela não consegue olhar para frente, ela não consegue ter um relacionamento sério, porque toda vez vem à mente dela aquele abuso, vem à mente dela a dor que ela sentiu. E até um tempo atrás, não sei mais como ela está, ela tinha raiva de homem, ela tinha ódio de homem, e ela gostava de quem? De mulher, só se relacionava com mulher. Aí existe pessoas que estão tacando pedra, coisa feia, fica se relacionando com mulher. Ué, a pessoa não sabe o que a pessoa passou, não sabe o trauma que ela tem, a ferida que ela tem, e fica jogando pedra em vez de querer ajudar. Preste atenção, igreja, preste atenção. Nenhuma lésbica nasceu lésbica, nenhum homossexual nasceu homossexual. Alguma coisa aconteceu na caminhada que fez ele tomar aquela atitude. Se te faz compreender, tenta mexer aqui, tenta voltar, por favor, mexe lá. Te faz compreender, sim ou não? Então eu quero falar sobre isso, eu quero te ajudar a vencer o passado, porque não tem como, preste atenção, não tem como você olhar para frente, você vencer aqui na terra, se você ainda está preso ao passado, se você ainda está preso às situações que aconteceu.
Tem pessoas que não vão mais em nenhuma igreja. Por quê, pastor Bruno? Porque foi em uma igreja e foi humilhado. Porque foi numa igreja e o pastor, o bispo, o padre, ele maltratou a pessoa, e por conta disso a pessoa tem carregado um trauma religioso. No dia que a pessoa mais precisou do pastor, do padre, seja quem foi, o padre, o pastor virou as costas para ele. E isso se transformou em um trauma religioso, ao ponto que a pessoa não consegue entrar, não consegue ir em nenhuma igreja por conta do que aconteceu aonde? Lá atrás. Filhão, é aqui, ó. É nesse aqui, ó. Lá atrás. Amém? Então vamos lá. Você abriu a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 23, 26, versículo 34. Hoje eu quero falar de dois discípulos de Jesus. Dois discípulos que passaram por situações quase iguais, quase da mesma forma, porém a consequência foi diferente por conta da atitude deles, que eles tomaram. Vamos começar. Os dois discípulos que eu quero falar sobre o discípulo Pedro e o discípulo Judas. Sim, pastor, Judas, sim, ele mesmo. Olha só o que a Bíblia fala. Isso, garoto, quase. Olha só o que a Bíblia fala. Mateus capítulo, isso, ótimo. Mateus capítulo 26. Agora você pode abaixar um pouquinho só, bem pouquinho. Mateus 26, só um pouquinhozinho, por favor. Tá ótimo, tá bom, obrigado. Mateus 26. Olha só, Pedro fala assim, versículo 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro falando para Jesus. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra, mesmo se preciso que for, eu morro contigo, e nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Preste atenção. Pedro, ele falou aquilo com uma sinceridade grande no coração dele. Mas você vê que ele falou: Jesus, eu jamais vou te abandonar. E Jesus falou assim: Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. E de fato, naquela noite Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro era um discípulo amado. Pedro era um discípulo que amava muito a Jesus, mas só o amor dele por Jesus não impedia ele de trair a Jesus. Não adianta eu falar que amo a Jesus só de palavras. Eu provo que eu amo Jesus é com as minhas atitudes. É quando eu nego a minha carne. É quando o pecado bate na minha porta e eu, pelo amor que eu tenho por Jesus, eu falo: não, eu não vou entristecer Jesus. Eu não vou entristecer Jesus jamais. Então a pessoa repreende aquele mal, aquele pecado, e não se entrega a ele. Aí fala assim: Pedro negou a Jesus 3 vezes. E quando Pedro negou Jesus, ele se afastou de Jesus e do discípulo. Você já leu sobre isso? Já leu sobre isso? Então, quando Pedro ele negou a Jesus, a primeira coisa que ele fez foi se afastar de Jesus. Ele se isolou, ele sentou ali na mesa, ou melhor, no chão, com os pecadores, aqueles que queriam ver o mal de Jesus. Preste atenção, se coloque no lugar de Pedro, um homem que era, preste atenção, um homem que amava Jesus, um homem que era discípulo de Jesus,
mas naquele exato momento ele se declarou negando a Jesus. Se coloca no lugar de Pedro. Imagine só, todas as vezes que o galo cantava, o que acontecia com Pedro? Ele se lembrava do que aconteceu aonde? Lá atrás. Toda vez que o galo cantava, logo Pedro se lembrava que ele tinha negado Jesus lá atrás. Então imagine só o que ele passava na cabeça dele. O passado dele estava atormentando ele. O galo, quando cantava, era como se fosse uma espada entrando no coração de Pedro, porque logo ele lembrava que ele tinha negado Jesus. Logo ele lembrava. E assim é muitas pessoas. Existem pessoas que já foram muito usadas por Deus. Existem pessoas que já foram de muita fé, porém aconteceu alguma coisa na caminhada da fé, e não foi porque ela quis, não foi porque ele quis negar Jesus, mas foi porque faltou o Espírito Santo, faltou o Todo-Poderoso, não do lado dele, mas sim dentro dele. Porque Pedro só negou Jesus porque ele não tinha Espírito Santo ainda. Então Pedro, ele teve que fazer uma escolha. A escolha que Pedro teve que fazer foi o quê? Ficar olhando para o erro que ele teve, e ou olhar para frente. E com certeza Pedro, ele passou por muitos conflitos na cabeça dele. Ele passou por muitos conflitos, ao ponto, preste atenção, ao ponto, quando Jesus ressuscitou, Jesus falou assim para os discípulos: chama lá os discípulos e chama também a Pedro, porque Jesus sabia que Pedro não tinha se perdoado ainda por conta da falha dele. Pedro ainda estava vivendo aonde? No passado. Pedro estava se acusando por conta do erro dele, do pecado dele. Porém, Pedro só se reconciliou com Cristo Jesus a partir do momento que ele se perdoou. Preste atenção, por favor, você vai entender a lógica dessa revelação. Entenda uma coisa: para nós superarmos o passado, tem que acontecer duas coisas. Primeira coisa é você perdoar aquela pessoa que te causou dor, é você perdoar aquela pessoa que te maltratou, é você perdoar aquela pessoa que te fez muito mal. E segunda coisa é você se perdoar. Por que se perdoar? E Deus, meu amigo, você pode ter certeza que Deus já te perdoou por todos os seus erros, suas falhas. Mas o que tem faltado para muitas pessoas seguir em frente é a pessoa se perdoar. Eu já vi pessoas, igreja, e você que está pelo YouTube, que, como eu falei, era de muita fé, mas em determinado momento deslizou, em determinado momento errou, falhou, e aquela falha, aquele erro, o diabo estava passando na cara dele, na cara dela, e a pessoa não conseguia olhar para frente, por conta de um quê? Um deslize, um erro, uma falha, se for. Então entenda uma coisa: para você ter comunhão com Cristo Jesus, para você ter uma vida nova, para você ter um nome escrito no livro da vida, você que vencer o teu passado, você que vencer aquilo que tem te atormentado de dia e de noite. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém nem imagina, mas existe coisas aqui, na sua mente, no seu coração, que tem te atormentado, e isso tem impedido o Espírito Santo de entrar na sua vida. Isso tem impedido Deus de operar no seu coração, porque Deus, ele não divide o coração com uma mágoa, ele não divide o coração com ódio, não. Para o Senhor Espírito Santo ele morar dentro de você, você tem que tirar, arrancar tudo aquilo que está aqui dentro, tudo aquilo que está no teu coração. Pastor Bruno, o senhor não está no meu lugar, ele me traiu, ele me agrediu, ele me abusou.
o maior prejudicado tem sido você, que não libera o perdão e que não se perdoa. Então aí agora, meu amigo, minha amiga, toma a decisão de olhar para frente, toma a decisão de superar os traumas do passado, toma a decisão aqui nessa noite, ou onde você está, de começar do zero, se preciso for. Mas por favor, não permita com que os erros do passado venham interferir no futuro brilhante que Deus tem para você. Eu vou falar mais perto de você que está pelo YouTube. Não permita com que os erros, as falhas, as injustiças, as humilhações do passado que fizeram ou que você fez com alguém, não permita esses problemas interferir, impedir o propósito glorioso que Deus tem para você. Então decida aí agora olhar para frente, senhora. Até quando você vai ficar se martirizando? Até quando você vai ficar carregando essa raiva, esse ódio, essa amargura? Há quanto tempo já aconteceu? E há quanto tempo que já era para você estar lá na frente? Muitas vezes você está parado por conta desse sentimento negativo que tem te atormentado. Então nós vemos que Pedro, ele falou: Senhor, eu neguei o Senhor mesmo 3 vezes, mas eu não vou negar mais não. Aí o diabo chegava até Pedro para acusar Pedro, com certeza. Quando o galo cantava, o diabo vinha ou mandava um do céu, falava assim: aí, o que você quer orando a esse Deus? Você negou ele 3 vezes. E quando Pedro, até então, quando Pedro não tinha se reconciliado com Deus, Pedro ficava se remoendo: eu neguei mesmo, assim muita gente, eu neguei mesmo, aí eu peguei mesmo, para mim não tem jeito, para mim não tem mais solução. Mas Pedro tinha entendido, Pedro entendeu: não, eu errei mesmo, errei feio, mas eu já me reconciliei com Deus, eu já pedi perdão, eu já me perdoei, e eu não erro mais naquela mesma falha. Então Pedro se levantou. Em contrapartida, nós temos Judas. Olha, Judas, Mateus 27. Em contrapartida, nós temos Judas. Pedro errou com Jesus e Judas também errou com Jesus. A Bíblia fala no versículo 3, Mateus 27, versículo 3, fala assim: quando Judas, o que havia traído, viu que Jesus foi condenado, foi tomado de quê? De remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Quer dizer, quando Judas tinha visto a besteira que ele tinha feito, a Bíblia fala que ele teve o quê? Remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é passageiro. Pastor, me explica direito o que é remorso. Remorso é aquelas pessoas que pecam hoje, que usam a droga hoje e falam assim: eu não vou mais usar essa droga, eu não vou mais beber, e chora, e rola no chão, e promete, mas quando é amanhã, ela volta a beber de novo. Por quê? Porque não houve o arrependimento, houve somente um remorso, um sentimento de tristeza, mas não houve o verdadeiro arrependimento. Porque quando a pessoa se arrepende, a pessoa para de fazer aquilo. O remorso não. O remorso, ele vem, a pessoa chora, a pessoa se entristece, a pessoa pede perdão, a pessoa faz isso, faz aquilo, mas demora alguns dias, algumas horas, a pessoa está fazendo aquilo tudo de novo. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo direitinho? Você que está pelo YouTube, se você estiver entendendo, coloca aí no comentário: pastor Bruno, eu estou entendendo claramente. Amém? Se você está entendendo, coloca nos comentários: eu estou entendendo. Amém? Então você vê que Judas, ele ficou cheio de remorso, foi lá e devolveu as 30 moedas e queria culpar os outros por erro dele. Esse é
é mais um sinal das pessoas quando tem remorso. Elas querem culpar os outros, os seus erros. Eu peguei por conta de fulano. Eu fiz isso quando de Beltrano. Não! A pessoa, quando ela se arrepende de fato e verdade, ela é igual Davi. Ela reconhece: pequei. Davi pecou, Davi errou, Davi adulterou, matou o marido de Betseba. E quando ele foi confrontado, ele falou assim: eu pequei mesmo, eu errei, Senhor, mas me perdoa. Judas não. Judas, o que ele faz? Vai lá, derruba as 30 moedas e coloca a culpa no pessoal, coloca a culpa nos outros. A mesma coisa Adão para com Eva. Senhor, eu errei porque Eva me deu a semente. Ei, preste atenção. Uma das primeiras coisas que a pessoa tem que fazer para olhar para frente e recomeçar é a pessoa reconhecer que o errado, o culpado, o fraco na situação foi eu, não foi os outros. O culpado da minha situação sou eu mesmo. Aí sim, eu me arrependo, eu me humilho perante a Deus e eu olho para frente. Aí eu consigo avançar. Amém? Aí fala assim: então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi o quê? E se enforcou. Você vê, 2 discípulos, preste atenção, 2 discípulos, 2 tipos de pecado, mas cada um fez uma escolha diferente. A escolha de Pedro foi o quê? Foi reconhecer que ele estava errado e se perdoar por o fato de ter negado a Jesus. A escolha de Judas foi o quê? Chorar, remorso, e ficar jogando a culpa nos outros do erro dele. E qual foi o outro? Se enforcar. Quantas são as pessoas de igreja? Quantas são as pessoas que infelizmente estão se suicidando espiritualmente? Podemos falar que já estão até mortos espiritualmente, porque não quer olhar para frente, porque não olha para frente. Vamos olhar para frente, vamos perdoar quem nos feriu, vamos perdoar quem nos ofendeu, e vamos ser homens, vamos ser mulheres de Deus para pedir perdão também para pessoas que nós ofendemos, para pessoas que nós fizemos algum tipo de maldade. Amém, igreja?